Bom, hoje eu queria falar um pouco para vocês o que eu tenho em visão, uma dúvida aí de muita gente, não só perguntando para mim, mas porque está na internet, está público e a gente vê muitas pessoas comentar sobre inteligências artificiais, as AIs, o que vai acontecer, como que vai ser, como que está sendo e será que as AIs vai substituir de fato o trabalho humano, vai substituir os humanos? Bom, primeiramente, o que a gente precisa entender é que as inteligências artificiais elas foram criadas para otimizar tarefas, otimizar trabalhos que podem ser entregues de uma forma muito mais rápida, otimizada e melhorada do que um ser humano pode fazer. Não, talvez por falta de capacidade, mas muitas vezes por falta de tempo e de fato de muitas tarefas se a gente fosse parar para fazer, como muitas vezes antigamente a gente teria que parar para fazer, ficar pensando por horas e estruturar um baita, por exemplo, de um quebra-cabeça para poder entregar algo, seja algo no seu trabalho, ou seja até mesmo uma atividade aí, como por exemplo um planejamento aí do seu dia, da sua semana, ou até mesmo alguma coisa financeira sua, uma planilha financeira, você teria que ficar batendo cabeça, ou perderia bastante tempo, né? Você investiria bastante energia fazendo esse tipo de tarefa. Hoje, com as inteligências artificiais, você não precisa mais se preocupar com esse tipo de coisa. E o que eu tenho em visão, qual que é a minha opinião, talvez possa divergir da sua e de outras pessoas, isso é normal. E é exatamente por isso que eu estou vindo aqui, porque quero ouvir opiniões de outras pessoas, o que você acha. Mas a minha opinião é que sim, a inteligência artificial ela vai substituir muitas pessoas, diversos profissionais e muitas ações. Isso é inevitável acontecer. Porém, o que a gente precisa pensar é quais são as ações que a inteligência artificial pode substituir. E talvez você possa estar em algum processo de produção dentro disso, talvez vá te doer, mas isso é bom que te doa agora do que você esperar ser substituído em cima da hora e você ficar sem chão. Eu acho que a inteligência artificial ela tem e vai ter cada vez mais o poder de substituir tarefas que não precisa de fato de seres humanos. Igual, por exemplo, hoje a gente já tem inteligência artificial que vem criando copy, vem criando vídeo, vem criando conteúdo, vem trazendo ideias. Igual, por exemplo, hoje se você dá um chat GPT, antigamente a gente falaria um Google, mas igual um chat GPT, você consegue ideias para fazer seus criativos, você consegue ideias para gravar conteúdo, você consegue dicas de como escolher a melhor paleta de cores para o seu tipo de conteúdo, você consegue tirar dúvidas de uma forma extremamente fácil e profunda com a inteligência artificial. Enfim, eu acho que todos esses trabalhos que são muito técnicos, que existe você investe muita energia de forma técnica, de forma talvez braçal, que você precisa colocar muitas horas, a inteligência artificial ela vai substituir. E, inclusive esses dias eu estava num shopping e eu estava vendo o modo de preparação de um lanche. E eu estava prestando atenção nisso e foi curioso, porque eu estava dando uma olhada e as pessoas trabalhando, elas praticamente faziam processos que máquinas vão fazer. Porque hoje a gente tem máquinas que constroem carros, faz diversos tipos de aprimoramento, manutenções, e você acha mesmo que uma máquina não vai ser capaz de fazer todo o processo de um delivery, por exemplo, de um fast food? Claro que vai. Hoje praticamente o processo de várias redes de empresa que faz lanche, que está nesse ramo de delivery, tem uma boa parte que já é automatizada. E os seres humanos estão ali mais para fazer um trabalho um pouco mais, não posso dizer, um trabalho mais fino, de acabamento. Mas a ideia é que a inteligência artificial, toda essa automação, ela venha e tome conta de todo esse processo. Assim também a gente fala, tanto no ambiente físico, quanto no ambiente digital. Como eu falei, hoje existem inteligências artificiais que fazem diversas tarefas, criam planilha, cria documento, cria apresentação, cria dashboards, cria landing pages, que até pouco tempo atrás era algo extremamente mais caro de se fazer e poucos profissionais faziam da forma certa, sabiam fazer de forma que de fato convertesse para o cliente. E hoje inteligências artificiais já fazem isso, talvez ainda não de uma forma tão fina, tão otimizada como um profissional ainda já faz. Mas se ela já está fazendo, você pode ter certeza que ela vai fazer muito melhor. E o que eu queria trazer aqui, talvez você já tenha ouvido isso, não sei se você já prestou atenção nisso e se você parou para raciocinar esse tipo de coisa. Eu acredito que a inteligência artificial, a única coisa que ela não vai conseguir substituir é o que de fato o cérebro humano foi programado para fazer.
Porque o nosso cérebro ele não foi programado para fazer tarefas 100% técnicas, 100%, sabe, braçal, que exige uma extremidade de horas ali você pensando. Porque fala sério, isso cansa. Às vezes você pode estar assim ainda, mesmo com toda a inteligência artificial, você pode estar assim ainda fazendo tarefas muito braçais que levam horas ali no seu serviço e você não precisava estar mais fazendo isso. Então esse tipo de sabe aquela tarefa, aquele negócio que você tem que fazer, igual por exemplo, preencher planilha. Você que é vendedor, por exemplo, você tem que entrar lá no seu CRM da empresa, você acabou de sair da ligação com um possível lead, com um possível cliente na verdade, você tem que entrar lá no CRM da sua empresa e atualizar manualmente o que o cara falou, qual que é o nicho dele, o que ele tem interesse, como que foi a chamada, você tem que qualificar. Isso eu sei que para você, vendedor, é um saco, porque você só quer o quê? Você quer vender, você quer falar com o cliente, quer de fato atender ele da melhor forma possível, quer trazer ele para o seu lado e vender, converter a venda, entende? Você não quer ficar preenchendo planilha, entrar em sistema, ficar preenchendo dedo a dedo ali, cliente a cliente. Eu sei que isso é um saco e é um corre para quem é vendedor. Eu estou dando um exemplo de uma dor de fato que existe hoje no mercado e que tem IA que já está substituindo. Então, pensa comigo, esse tipo de tarefa, a inteligência artificial já está dominando, existem diversas plataformas que já estão fazendo isso. E existe inclusive plataformas que ela grava a conversa do vendedor com o cliente, dá pontos de melhoria para o vendedor vender mais e ele já coloca lá no CRM de venda de forma automática quem que é o cliente, o que ele tem interesse, se ele é um cliente frio ou um cliente quente a comprar da empresa. Então, esse tipo de coisa, entende? Imagina, você tá super sem ideia, você que é um criador de conteúdo. Ou, por exemplo, você é um social media, você cuida de contas de empresas, de Instagram, de Facebook, Google, enfim, você faz todo o processo ali do social media, vai atrás de conteúdos que de fato estão performando, traz isso para o seu cliente, faz todo esse trabalho. E às vezes eu sei que você pode estar sem ideia, você pode estar sem aquele saco de, pô, cara, eu vou ter que entrar nas redes sociais, pesquisar, estudar um monte de conteúdo. Cara, hoje já tem inteligência artificial que faz esse trabalho para você, ele qualifica o conteúdo, ele traz conteúdos que já estão viralizando, que estão dando certo, entende? E qual que é o seu trabalho? O que eu vejo que nós humanos precisamos nos preocupar? E de fato, o que é a nossa maior vantagem contra a inteligência artificial? De fato, saber se comunicar cada vez mais. O dom, de fato o hábito, eu não falo nem dom, porque isso daí é algo que é estudável, você pode se desenvolver cada vez mais. De fato, saber se comunicar com as pessoas. De fato, você ter a sua opinião. Porque a inteligência artificial ela pode ser como qualquer pessoa, ela vai trazer dados para você. Mas uma pessoa ela não vai querer ficar conversando com uma inteligência artificial. Ela quer conversar com outra pessoa. Por mais que o que você tem a oferecer, grande parte você tenha trazido da IA, grande parte você tenha estudado e trazido ali de uma ferramenta, porém a pessoa quer ouvir de você, ela quer saber de você, ela quer ouvir sua opinião. Então nós humanos, eu acho que cada vez mais a gente tem que se desenvolver na comunicação, se desenvolver na forma que a gente, de fato, apresenta nossas ideias para as pessoas. Aprender a dialogar cada vez mais, a não ficar com vergonha de se impor, se posicionar. Porque quem sabe usar as inteligências artificiais da forma correta não vai ficar para trás. Agora, se você sabe que você muitas das vezes talvez esteja no emprego que ele é monótono, é um emprego que ele... Cara, você sabe que qualquer pessoa, você está num lugar que qualquer pessoa, qualquer um que entrar amanhã no seu lugar, ele vai te substituir. Não precisa ser um cara extremamente complexo, um cara que é super estudado. Não, qualquer pessoa pode te substituir. De um dia para a noite, você pode ser mandado embora hoje, amanhã vai ter outro fazendo exatamente a mesma coisa que você. Isso, com certeza, a inteligência artificial vai substituir. E esse é o caminho, entende? Mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a usar a inteligência artificial ao nosso favor, usar as ferramentas que a gente tem ao nosso favor para atrair cada vez mais dados, cada vez mais estudo, otimizar cada vez mais o processo, seja ele profissional, seja ele pessoal, e a gente buscar se desenvolver como ser humano, se desenvolver cada vez mais de uma forma que a gente se expresse as nossas ideias e consiga colocar para fora tudo que está na nossa cabeça, seja de estudo, seja os dados que a gente consegue coletar através de estudos junto com o IA, através de outros estudos que vêm através de cursos, mentorias, o seu repertório, entende? Essa era a palavra que eu queria trazer. O seu repertório, suas experiências. Isso a inteligência artificial não vai conseguir trocar. Ela pode trazer dados que um público é melhor que esse,
que tal estado tem isso e outro não tem, mas o seu repertório, você, exatamente você não é igual ao seu vizinho, nem igual ao seu pai, nem igual ao seu irmão, entende? E isso, a inteligência artificial, ela pode até ser treinada, você pode até treinar a inteligência artificial com o seu conhecimento, mas ela nunca vai conseguir acompanhar a sua vida, entende? O seu repertório, as experiências que você vai adquirindo a cada dia que passa, você vai ter que sempre estar nutrindo ela. Ela consegue trazer dados externos, mas os seus, exatamente os seus dados, você vai ter que sempre nutrir ela. Então, eu acho que nós como seres humanos, seja no seu profissional, no seu pessoal, eu acho que o que a gente deve se preocupar é, será que a inteligência artificial vai de fato substituir a gente ou não? Eu acho que essa é a pergunta errada. Eu acho que a gente teria que se perguntar o seguinte: como que a gente pode usar as IAs para que a gente consiga melhorar ainda mais a forma que a gente entrega um trabalho ou se comunica com as outras pessoas, a gente usar toda a expertise que essas ferramentas têm a agregar para a gente, para otimizar tarefas braçais que cansa extremamente a sua vida, que cansa extremamente, toma tempo, às vezes tempo que você poderia estar fazendo outra coisa que seria muito mais produtiva, como, por exemplo, vendas. Se você trabalha em algum lugar de vendas, se você tem um próprio negócio, cara, vendas é 80% do seu negócio. Se você não tem cliente, você vai entregar para quem? Entende? Então, eu vi até um comercial, e não é só por causa do comercial, isso já roda. Muitas pessoas antigamente faziam o trabalho de SDR, que é aquela pessoa que fica ligando no comércio para pegar os dados do cliente, o nome, o nicho dele, e passar para uma pessoa que é o vendedor de fato, que vai entrar em chamada, ou vai ligar, ou vai lá visitar e vai fechar o negócio. Hoje, diversas empresas, e diversas sim, falando de uma forma, como posso dizer, diversas acho que foi a palavra errada. Poucas empresas ainda estão usando isso, mas algumas empresas deixaram de usar SDRs para transformar todo mundo em vendedor final, porque a inteligência artificial vai atrás desses clientes qualificados, entra em contato, faz o agendamento da call ou da visita e o vendedor vai lá fechar, entende? Então pensa comigo, poxa, aquele vendedor, eu gosto de usar esse exemplo de vendedor porque sempre foi um trabalho que o cara tinha que se matar para poder vender e fazer um trabalho extremamente cansativo, sendo que ele só quer fechar a venda, ele quer trazer o cliente para o lado dele, mostrar a qualidade do serviço para o cliente e vender. Ele não quer ficar olhando se o comércio A e o comércio B é qualificado ou não. Ele quer falar com o cliente, trocar a ideia com o cliente, apresentar por que é a melhor solução e fechar negócio e começar a atender o cliente. Entende? Então, hoje a inteligência artificial, cara, é uma maravilha na mão de um cara desse. Porque o cara, ele recebe esses dados de uma inteligência artificial, de uma ferramenta, com o nome do cliente, com o direcionamento, falando o nicho, por que ele quer comprar, qual que é o interesse dele, qual que é o maior problema dele hoje. E, cara, ele já vem com tudo isso mastigado, ele dá mais uma estudada no cliente, entra em contato e fecha a venda, ou tira as dúvidas ali do cliente e começa a fazer um remarketing. Isso, cara, isso é mais de meio caminho andado. Entende? Porque você fica fazendo esses trabalhos braçais, igual, por exemplo, um caixa de mercado. Cara, você ficar passando o dia inteiro ali os alimentos no caixa. Isso é um trabalho monótono, que hoje já está acabando. A gente precisa começar a se preocupar, não é falar, vai tirar o meu emprego, não. Você tem que começar a se preocupar, a se melhorar, ir atrás de como usar essas ferramentas que você disse que vai tirar o seu emprego para você ganhar mais dinheiro, para você fazer mais renda, para você muitas das vezes atender esse lugar que você trabalha hoje com um emprego monótono. Porque você pode ter certeza que o negócio ele pagaria muito mais se você resolvesse um problema de uma forma otimizada, que muitas das vezes você pouparia muito mais tempo seu e entregaria um resultado muito mais preciso para o negócio. Então, na minha visão, a inteligência artificial ela vai sim substituir diversas pessoas, diversos empregos. Na verdade, diversos empregos, não vai substituir pessoas. Vai tomar muitos lugares aí, principalmente no ramo profissional. Porém, a minha visão ela não vai tomar o lugar de quem de fato está buscando se desenvolver. Entende? Quem não está parado, quem não está num lugar e fala, aqui tá bom para mim e aqui estacionou. Quem está sempre buscando se desenvolver, sempre se atualizando, nunca vai ser trocado. Pode vir inteligência artificial que for. O cérebro humano é a maior máquina que pode existir. E ele sempre vai estar se adaptando. Queira, de fato, você ir atrás das informações e se melhorar cada vez mais. Entende? Então,
eu gostaria de deixar essa dica aqui para você, porque eu sei que muitas das vezes eu era esse tipo de pessoa há pouco tempo atrás, que estava se matando para preencher planilha, para fazer às vezes um conteúdo, para ir atrás de um dado, e às vezes a gente demorava horas, eu mesmo demorava horas para fazer alguma dessas tarefas, e hoje está muito mais otimizado. Está muito mais fácil a gente conseguir diversas informações extremamente úteis para o que a gente precisa. Até mesmo às vezes criar negócios de uma forma muito mais rápida. Entende? Então, se eu fosse você, eu aproveitaria essa nova oportunidade. Até mesmo às vezes se você pode tentar se doer, né, com essa questão da inteligência artificial. Porém, é o seu momento de você aproveitar ferramentas extremamente qualificadas, ferramentas que têm um poder muito grande nas mãos certas. E eu espero que você de fato seja do grupo de pessoas que vai aproveitar isso da maneira correta. Não vai ser o tipo de pessoa que vai ficar reclamando. Aproveite agora para você de fato se desenvolver, estudar e ir sempre atrás. Não só agora na inteligência artificial, sempre vai ter uma onda nova, mas sempre ir atrás, se otimizar, se desenvolver e de fato crescer como ser humano, não só como profissional, como ser humano completo.